Pessoal, muito bom dia a todos, estamos aqui de volta. Bom, nós vimos nas aulas passadas que no século XVIII o Brasil já enfrentou algumas pequenas revoluções, algumas não tão pequenas, como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, que já tinham, nas suas ideias, nos seus objetivos, a emancipação da colônia em relação à metrópole Portugal. Essa situação ela foi se agravando até o final do século XVIII, e no século XIX, no início do século XIX, vai acontecer um fato que vai ser absolutamente determinante para todo esse processo que a gente chama de processo de independência do Brasil. Então, essa aula que a gente vai ver vai ser justamente sobre essa situação, a vinda da família real para o Brasil, e como a vinda da família real, num certo sentido, ela encaminhou o processo de independência do Brasil. Então nós podemos dizer já, de cara, que o processo de independência do Brasil ele começa efetivamente com a vinda da família real. Tá? Isso vai ficar claro ao final dessa aula e início da próxima aula. Mas antes da gente falar da vinda da família real, a gente tem que falar alguma coisinha sobre o que estava acontecendo na Europa ao final do século XVIII e início do século XIX. Final do século XVIII, início do século XIX, principalmente início do século XIX, a Europa estava sendo acometida por um furacão militar chamado Napoleão Bonaparte. Esse Napoleão Bonaparte talvez tenha sido, alguns historiadores assim o consideram, talvez tenha sido o maior estrategista militar da história do mundo, principalmente considerando a estratégia militar em terra, A estratégia militar no mar, ele não era tão forte, mas em terra ele era praticamente invencível. Teve algumas pequenas derrotas e acabou também sucumbindo. Mas o que tem a ver o Napoleão Bonaparte com Portugal e com a vinda da família real? Tudo, simplesmente tudo. Por quê? O que vai acontecer é o seguinte, Napoleão Bonaparte, no início do século XIX, ele conquista vários territórios europeus, domina vários países europeus, derruba vários reinos absolutistas importantes na Europa, os mais importantes inclusive, e de todos esses países que ele domina, de todas as regiões que ele domina, de todos os reis absolutistas que ele derruba, vai ter um país que não se aplica, que vai ser justamente a Inglaterra. E qual era a característica da Inglaterra? A Inglaterra, nesse período, início do século XIX, já era um país extremamente poderoso, por vários motivos. O primeiro motivo é que a Inglaterra já estava num processo inicial de revolução industrial. Então, do ponto de vista comercial, do ponto de vista produtivo, a Inglaterra já despontava como o país mais importante do mundo no início do século XIX. E uma outra característica, agora muito mais geográfica do que econômica, é que nós sabemos que a Inglaterra é uma ilha, Toda aquela região ali da Inglaterra é uma ilha. Então, para conquistar a Inglaterra, Napoleão Bonaparte tinha que desempenhar ou fazer algumas batalhas no mar. E aí, evidentemente, que não era o seu ponto forte. Então, o que vai acontecer? A Inglaterra tinha uma marinha mercante extremamente poderosa, ali já estava rivalizando com a espanhola, mas já estava se destacando. E do ponto de vista da marinha de guerra, disparadamente, a marinha de guerra inglesa, nesse período, início do século XIX, despontava como a maior e mais poderosa do mundo. Então, a marinha real, a marinha inglesa, era considerada a maior do mundo, a mais importante. Bom, Napoleão Bonaparte, percebendo essa situação, percebendo que ele não iria conseguir dominar a Inglaterra via força, via guerra, ele vai então decretar o que a gente chama de bloqueio continental, que é isso aqui, Então, o bloqueio continental. O que vai ser o bloqueio continental? Então, impedido de dominar a Inglaterra por vias de guerra, uma vez que ele teria que enfrentar a Inglaterra no mar, ele vai tentar asfixiar economicamente a Inglaterra. E vai elaborar alguns decretos, vai elaborar algumas situações na qual ele vai, por conta própria, unilateralmente, ele vai proibir que os países europeus
comercializassem com a Inglaterra ou que vendessem produtos ingleses, né? Então ele estabelece um decreto, né, proibindo que todos os países europeus deixassem de comercializar com a Inglaterra. Bom, aí é que entra a situação, aí é que entra a situação problemática para Portugal. Por quê? Porque Portugal, desde 1703, com o Tratado de Methuen, desde 1703, Portugal era absolutamente companheira da Inglaterra nas relações comerciais, né? E, evidentemente, que Portugal, ao longo do século XVIII, né, acabou se endividando com a Inglaterra, então devia enormes somas de dinheiro para a Inglaterra, mas como a Inglaterra era um parceiro comercial de Portugal, né, isso ficava quietinho lá nas gavetas e não havia problema nenhum num contexto normal. Nesse novo contexto de bloqueio continental, Napoleão, então, fazendo com que todos os países europeus proibissem comercializar com a Inglaterra ou que proibissem os países de vender ou serem agentes de venda dos produtos ingleses, né, Portugal acabou ficando numa situação extremamente complexa. Por quê? Porque, na verdade, Portugal tinha duas opções aparentemente, né? Existiam duas opções. A primeira opção aceitar a designação de Napoleão, né, e romper com a Inglaterra. Muito bem, era uma possibilidade. Então, aceita aquilo que Napoleão queria e para de comercializar, para de ter relações comerciais com a Inglaterra. Muito bem. Só que isso acarretaria, né, uma ira dos ingleses, né, os ingleses, então, rompendo comercialmente com Portugal, iriam, obviamente, cobrar todas aquelas dívidas, todas aquelas situações em que eles beneficiaram os portugueses. Então não era uma decisão simples, né? Porque aderindo à designação de Napoleão, eles iriam provocar a ira dos ingleses, né? E não era só questão comercial. Os ingleses, de uma maneira geral, protegiam os portugueses nas questões marítimas, nas questões comerciais, né, com a sua frota de guerra, com a sua frota mercante, etc. Então as relações entre Portugal e Inglaterra eram relações assim extremamente complexas e amplas. Então, essa possibilidade, embora ela fosse viável, ela geraria uma situação de extrema crise no Reino de Portugal. Então, essa seria uma possibilidade. Bom, vamos ver a possibilidade contrária a essa, né? Então, Portugal não aderia à designação imposta por Napoleão e continuaria fazendo as relações comerciais com a Inglaterra. Ora, se isso acontecesse, o que aconteceria? Simplesmente Portugal estaria desobedecendo a uma ordem do todo-poderoso Napoleão Bonaparte, né? Então vejam a situação de Portugal, vejam a situação do reino português, né? O que fazer? Se eu vou para um lado, eu desagrado o outro lado, e vice-versa. Então a situação era extremamente complexa. Dentro de Portugal, na aristocracia, na nobreza portuguesa, existiam, não estava unânime, né? Existiam opiniões a respeito, 3 opiniões na verdade, né? Uma opinião achava que os portugueses deveriam obedecer Napoleão e evitar uma futura invasão. Uma outra ala achava que não, que deveria continuar as relações comerciais com a Inglaterra, porque isso seria a falência do reino caso rompesse com a Inglaterra. E existia uma terceira opinião, essa, a menor de todas, a dona Carlota Joaquina, que era a esposa de Dom João, ainda não era Dom João VI, porque ele não era rei ainda, né? Achava que deveria enfrentar os franceses, né? Uma loucura, né? Não tinha sentido, né? Enfrentar Napoleão, Portugal enfrentar Napoleão naquele contexto, né? Muito bem, pressionado pelos ingleses e tendo a garantia dos ingleses que haveria uma proteção em relação a uma possível transferência do reino para o Brasil, que era a colônia mais importante do reino português, era a colônia que efetivamente sustentava o reino português, ali no início do século XIX,
Então, a partir dessa pressão, a partir de conversas, a partir de situações, Dom João era muito hesitante, ele sempre foi, isso foi uma característica de toda a sua vida, ele era bastante hesitante, mas com essas garantias inglesas de proteção, de continuar as questões comerciais, etc., há, então, o consenso que a família real, então, portuguesa, deveria se transferir para o Brasil. Tá? E é isso que vai acontecer. Só que essa situação, ela foi decidida em cima da hora. Em cima da hora em que sentido? Tá? Simplesmente as tropas napoleônicas estavam a 24 horas de Lisboa. Já tinham, inclusive, entrado em Portugal. Tá? Estavam a 24 horas de Lisboa quando foi tomada essa decisão. Tá? Não foi Napoleão que comandava essas tropas, afinal de contas o exército português era bastante simples comparado com as forças de Napoleão, foi o general Junot, né, um dos generais de Napoleão, e esse general Junot, então, com alguns milhares de soldados, vem em direção a Portugal, uma vez que Portugal decidiu continuar suas relações comerciais com a Inglaterra. Né? Então a saída é um nome simpático que nós vamos dar, a fuga da família real portuguesa em direção ao Brasil, se dá de maneira absolutamente atabalhoada, se dá de uma maneira absolutamente desorganizada. Né? Consta-se que milhares de pessoas ocorreram aos navios aportados ali, principalmente navios ingleses, né? A Real Marinha Britânica já estava a postos ali para proteger qualquer situação, embora as forças napoleônicas estivessem vindo via Espanha, então via terra, né? E foi assim, se não fosse trágico, seria cômico, né? Porque foi verdadeiramente uma fuga. Com exceção do núcleo da família real, que foi muito bem protegido, a nobreza portuguesa em peso e muitos dos seus empregados acorreram a esses navios, fugindo desesperadamente das forças napoleônicas, que, como eu falei para vocês, estavam a um dia de chegar em Lisboa. Né? Então foi uma fuga atabalhoada. Constam-se em alguns escritos, né, alguns anais escritos, que alguns nobres, inclusive para chegar nos navios, que tinham que pegar pequenos barcos, esses pequenos navios, esses pequenos barcos afundaram, algumas pessoas morreram, livros foram perdidos, joias foram perdidos, porque além da família real, também se transferiu grande parte do tesouro português. Né? Então, grande parte de joias, as riquezas de Portugal, que tinham saído do Brasil e tinham ido para Portugal no auge da época do ouro, né? Foram transferidas, dinheiro dos nobres, da família real, etc. A única coisa que por uma pressão da própria igreja que não foi tirado foram os ornamentos preciosos das igrejas, né? Ouro e pedras preciosas, essas coisas. A ideia era, inclusive, transferir essas riquezas também para o Brasil. Mas aí houve uma pressão da igreja e aí, né, país católico, etc., acabou atendendo às pressões da igreja. Né? Estima-se, pessoal, não se tem aí uma contagem absoluta, tal a desorganização que foi essa saída da família real de Portugal, estima-se que chegaram ao Brasil inicialmente em Salvador. A primeira parada da família real foi em Salvador, não foi no Rio de Janeiro, né? Salvador, né, no Nordeste, então um pouco mais perto ali da Europa. Estima-se que aproximadamente 15 mil pessoas vieram nessa viagem. 15 mil pessoas. Né? Eles chegaram, como eu falei para vocês, inicialmente em Salvador. Salvador era a antiga capital do reino, né, da colônia do Brasil, mas Salvador já era uma cidade bem menor do que o Rio de Janeiro. Salvador não tinha a mínima possibilidade de receber essa quantidade de pessoas, né? Nem o Rio de Janeiro, na verdade, né? Mas eles ficaram ali por alguns dias. Nesse períodozinho ali, a Inglaterra já começou a cobrar o fato de ter transferido a corte portuguesa para o Brasil. Cobrar em que sentido? Em acordos, né? Em acordos. Já nesse período vai ser feito aqui
os primeiros acordos entre Portugal e a Inglaterra, né? A primeira situação importante que vai acontecer aqui é que Dom João representava a rainha de Portugal, que era Dona Maria I. Dona Maria I já estava acometida de sérios problemas mentais, tá? E ele era o príncipe regente, ele não era rei ainda, só com a morte dela, mais tarde, que ele vai ser transformado em Dom João VI. Por enquanto era o príncipe regente Dom João. Dona Maria I, já acometida de graves problemas mentais, não tinha condições mais de reinar. Então era o seu filho que estava reinando, que era Dom João, né? Então a Inglaterra, chegando aqui, né, olha, nós protegemos vocês, né, a viagem foi absolutamente dentro daquilo que nós esperávamos, então agora vamos começar a conversar, né? Vamos sentar à mesa para ver os benefícios que nós temos que usufruir dessa situação. E a primeira assinatura, a primeira canetada de Dom João, que Dom João vai dar nesse momento, vai ser a assinatura da abertura dos portos. Não esqueçam que o Brasil vivia sob o regime de monopólio, né? O Brasil, até então, tinha exclusividade comercial apenas com a metrópole, que era Portugal, né? Mas Dom João, então, em função dessas pressões inglesas, já vai ser pressionado a assinar a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Nações amigas. Nesse contexto aí, quem eram as nações amigas? Ora, considerando a Europa, sobrava como nação amiga que tinha importância comercial com Portugal, obviamente, apenas a Inglaterra. Os outros países estavam sendo dominados por Napoleão, e Napoleão era inimigo de Portugal. Inclusive a Espanha. A Espanha estava sendo governada por José Bonaparte, que era irmão de Napoleão, né? Então, a grande também, um país que sempre foi aliado de Portugal, ou pelo menos em alguns momentos bastante importante, era a Espanha. E nesse momento a Espanha já estava sendo dominada por Napoleão, inclusive governada por seu irmão José Bonaparte, né? Então, nesse momento, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter já uma situação extremamente importante. Por quê? Porque com a assinatura da abertura dos portos brasileiros às nações amigas, o que nós vamos ter aqui é efetivamente o fim do monopólio brasileiro. Então, aquela situação de pacto colonial, de monopólio, etc., cai por terra com a assinatura da abertura dos portos às nações amigas, tá? Em momento nenhum citava-se apenas a Inglaterra, mas o contexto histórico e de dominação de Napoleão nesse período, evidentemente que levava a intuir isso, né? Que a nação amiga que se considerava aí era exatamente a Inglaterra, né? Então foi feito isso já logo na chegada ali, né? Foram alguns dias depois, e na sequência, né, a Inglaterra também vai pressionar que haja a possibilidade de um escoamento dos seus produtos, porque não vamos esquecer que Napoleão decretou o bloqueio continental lá na Europa, né? Então, vários países tinham mais dificuldades para comercializar com a Inglaterra. Aqui só um adendo, pessoal. Esse bloqueio continental, né, aparentemente parece ter sido uma brilhante ideia de Napoleão, mas ele não deu certo. Assim, a grosso modo, a gente pode dizer que ele foi um fracasso, porque, na verdade, era muito difícil controlar as questões comerciais na Europa inteira. Então, o que aconteceu? Com o bloqueio continental, os produtos ingleses, que eram já melhores que a média dos produtos europeus e também mais baratos, por conta do início da Revolução Industrial na Inglaterra, os produtos ingleses passaram a ficar mais caros, né, por conta da dificuldade, e passaram também a ser contrabandeados. Então, o que acontece? A Inglaterra, claro, ela vai ter prejuízos, ela vai ter mais dificuldades em comercializar seus produtos, mas ela não é sufocada da maneira com que Napoleão imaginava. Não, vamos sufocar economicamente a Inglaterra, eles vão enfraquecer a sua marinha e tal, e a gente vai lá e domina a Inglaterra. Isso não aconteceu, tá? Houveram dificuldades, mas também houveram ganhos. Um dos ganhos vai ser em relação ao Brasil, né? Porque a Inglaterra vai exigir, em 1810, né, a família real chega no Brasil em 1808, né, e em 1810 eles vão então exigir um novo tratado de comércio
com os portugueses, né? E esse novo tratado visava, evidentemente, que abrir um novo mercado, que seria o próprio Brasil, mas não só o Brasil, toda a América Espanhola também, né? Porque os produtos ingleses vinham em direção ao Brasil, né? que fica na entrada do Oceano Atlântico, ou aqui pelo sul do Brasil, na região do Prata, eles entrariam na América Espanhola, né? E, evidentemente, que para entrar no Brasil, antes desse acordo, os produtos que não eram portugueses eram altamente taxados. E olha o que vai acontecer aqui. Olha o que vai acontecer com esse novo tratado de comércio e navegação que a Inglaterra vai exigir dos portugueses. Vejam bem, vejam como era a pressão econômica, a pressão inglesa sobre os portugueses, tá? Os produtos ingleses, então todo e qualquer produto inglês, passou a ter uma taxação de 15% sobre o seu valor. Os produtos portugueses, os próprios produtos portugueses passaram a ter uma taxação de 16%. Observaram o detalhe aqui? Os próprios produtos portugueses passaram a ter uma taxa de entrada no Brasil, né, para o Reino de Portugal, maior do que os próprios produtos ingleses. Isso foi uma pressão da Inglaterra. E as demais nações, para colocar um produto ser vendido aqui no Brasil, tinham que pagar para a coroa portuguesa uma taxa de 24%. Tá? Então isso aqui vai escancarar, vai desmantelar o pacto colonial, já começou isso com a abertura dos portos, e isso aqui vai desmantelar qualquer resquício do pacto colonial. Além do que, os produtos ingleses, eles já eram os produtos de qualidade superior em relação ao Brasil e à América Espanhola, nem se compara, né, mas os próprios produtos europeus, e sem contar que a capacidade produtiva da Inglaterra já era superior à dos outros países. E ainda, pagando uma taxa de importação menor do que todos os outros países, né, nós vamos ter aqui uma verdadeira febre de produtos ingleses ali nos anos seguintes aqui no Brasil, né? Vieram de tudo, pessoal, de tudo que vocês podem imaginar, tá? Muitos máquinas, louças, tecidos, tudo que eram utilizados aqui no Brasil eram importantes. Mas a ganância dos ingleses era tamanha que eles traziam para cá situações absolutamente incompatíveis. Por exemplo, traziam casacos, sobretudo, de lã de qualidade boa, para serem vendidos no Rio de Janeiro. Pessoal, alô, Rio de Janeiro é um lugar quentíssimo, né? Como é que ia usar aqueles negócios? Mas, chegaram ao cúmulo de até trazer patins para patinação no gelo, em pleno Brasil, Nordeste e Rio de Janeiro, né? E por quê? Porque eles tinham que desovar a fabricação dos seus produtos. Então, traziam de tudo e mais um pouco aqui para o Brasil. Grande parte desses produtos eram úteis, mas eram muitas coisas assim absolutamente sem nexo nesse período aqui. Tá? Muito bem. Eles ficaram, então, alguns meses, alguns dias em Salvador e depois se transferiram para o Rio de Janeiro, né? Quando eles chegaram no Rio de Janeiro, as condições do Rio de Janeiro também não eram condições simples de abrigar 15 mil pessoas. Parte dessas 15 mil pessoas faziam parte da nobreza portuguesa. Pessoal, a nobreza portuguesa, ela ostentava. Então, quando elas chegaram no Rio de Janeiro, o que acontecia? O Rio de Janeiro, naquela época, era uma cidade com aproximadamente 50 mil habitantes. Imaginem vocês, 50 mil habitantes. É menor que um bairro de Curitiba. Então, evidentemente, que eles não tinham condições de abrigar tal quantidade de pessoas. E ainda que uma quantidade significativa dessas pessoas eram nobres, né, portugueses. Então, o que aconteceu? Simplesmente o governo português vai reivindicar as melhores habitações, as melhores casas do Rio de Janeiro, para que a nobreza portuguesa então se instalasse. E as pessoas que moravam nessas casas eram expulsas dessas casas e tinham que se mudar para a casa de um parente ou para uma chácara ou para algum lugar mais afastado para que a nobreza portuguesa então ocupasse esses sobrados, essas casas melhor. Eles colocavam na porta
dessas casas um carimbo com as letras PR. PR significa propriedade do rei, era isso que significava. Corria-se a boca pequena no Rio de Janeiro que PR significava se ponha-se na rua, porque evidentemente que as pessoas tinham que ceder as suas casas e não podiam tirar nada, só deveriam sair com a roupa do corpo, tá? Toda a louçaria, tudo que tinha na casa, tudo deveria permanecer. A pessoa poderia sair com uma mala de roupas particulares apenas. O restante deveria permanecer na casa. Tá? Então foi assim que essa família real, então, que essa nobreza portuguesa acabou se instalando no Rio de Janeiro. Tá? E aí, Dom João, percebendo que a capital da sua mais importante colônia não tinha condições, né, de abrigar a família real e a nobreza portuguesa, e aí, em função dessa demanda da nobreza portuguesa e da família real, ele realmente vai fazer uma série de transformações no Rio de Janeiro e vai fazer com que o Rio de Janeiro aí ele cresça rapidamente e se organize um pouquinho melhor, tá? E aí vai criar uma série de situações, criou uma série de academias, academia de matemática, academia de ciências, criou a imprensa régia, não existia imprensa aqui no Brasil. Claro que essa imprensa régia era rigorosamente controlada pelo reino, né? Academia Real Militar, precisavam formar soldados para proteger o reino, biblioteca pública, né, para que a nobreza pudesse então ler. Muitos livros foram trazidos de Portugal, então tinham que organizar isso. Fundou o Banco do Brasil, esse mesmo que existe hoje, fundou o Banco do Brasil, porque a colônia passou a ser o centro do reino português, consequentemente precisava imprimir dinheiro, precisava ter um banco responsável por todas as transações econômicas do Brasil. Criou o Jardim Botânico. O Jardim Botânico é interessante, é a maior floresta urbana que existe no mundo até hoje. O Jardim Botânico foi criado porque o Rio de Janeiro era muito quente, muito calor, né? E a família real, principalmente a família real, precisava de um lugar mais ameno para fazer os seus passeios, né? Um lugar mais aprazível, com mais ar, né? Mais fresco e tal. E aí criou-se o Jardim Botânico, que existe até hoje. Vieram missões artísticas aqui importantes, tá? Alguns ingleses, vários países, mas ingleses, mas principalmente franceses, tá? Porque em 1810 começa a queda de Napoleão. Então muitos artistas franceses tal, vão acabar saindo da França e Dom João era particularmente ligado à questão das artes, principalmente à música, mas às artes em geral, e vem várias missões artísticas aqui com a intenção de melhorar as condições, né, de vida aqui. Tá? Em 1815 vai acontecer um fato extremamente importante. Dom João eleva o Brasil à categoria de Reino Unido. Atenção, pessoal, importantíssimo isso aqui. Por quê? Porque na condição de Reino Unido, o Brasil deixa de ser uma colônia de Portugal. Ele passa a ser uma extensão do Reino de Portugal, né? E, além de tudo, vai ser a sede do Reino Português, então, até a volta de Dom João VI. Então, em 1815, o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves. Tá? Então, o Brasil deixa de ser uma mera colônia portuguesa. Ele passa a ter um novo status. Tá? Ele passa a ser o Reino Português, uma extensão na América do Reino Português. Tá? E essa situação aqui, né, é uma situação meio lógica. Né? Por quê? Porque Dom João gostava muito de política externa. Na verdade, ele tinha mais gosto por política externa do que por coisas domésticas, né? Ele vai invadir a Guiana Francesa, meio óbvio por quê, né? Porque os franceses invadiram Portugal, e vai invadir a Cisplatina, que é lá no sul do Brasil, que é a região, e vai dominar as duas regiões. Tá? A Cisplatina era uma região dominada pela Espanha, mas eu acabei de falar para vocês que a Espanha foi dominada por Napoleão e quem governava a Espanha era José Bonaparte, que era irmão de Napoleão. Né? Então a Espanha passou a inimiga. Então Dom João acaba invadindo ao norte a Guiana Francesa e ao sul a Cisplatina. Depois ele acaba perdendo, não Dom João, Dom Pedro, filho dele, acaba perdendo essas possessões aqui e o Brasil volta a ter a configuração que tinha desde 1750 com o Tratado de Madrid. Né?
Mas aqui é como se fosse uma retaliação àquilo que aconteceu lá na Europa, tá? Muito bem. Mas o que está acontecendo nesse meio tempo em Portugal e o que vai fazer com que Dom João voltasse a Portugal? Na verdade, gente, Dom João amava o Brasil. A esposa dele, Dona Carlota Joaquina, detestava o Brasil. Carlota Joaquina era irmã do rei da Espanha, que foi deposto por Napoleão, tá? Ela era espanhola, uma espanhola braba, era uma coisa. Mas Dom João, o período que ele viveu aqui no Brasil, né, desde 1808 até 1821, quando ele vai embora, ele amava o Brasil. Ele pegou um amor, um gosto pelo Brasil, pela comida brasileira, pelo jeito das pessoas, tal. E só que a situação começou a mudar em Portugal. Napoleão foi expulso em 1810. Portugal, eu vejo que de 1810 até 1820, Portugal vai ser, todo o reino português vai ser comandado por Dom João, que era o príncipe regente do Brasil, né? E ele sempre tentando postergar a volta, né? Então não havia interesse deles em voltarem, até porque eles percebiam que a grande riqueza do reino português não era mais Portugal, e sim o Brasil, né? Isso desde o século anterior, com a questão do ouro, né? Só que em 1820, na cidade do Porto, em Portugal, vai ter uma revolução de cunho liberal, tá? Liberal para os portugueses. E essa revolução do Porto, de 1820, então, elabora uma nova Constituição. E de maneira bastante simples, assim, eles vão colocar Dom João na parede. Ou você volta para Portugal, né, Dom João, ou você perde o reino. Nós vamos transformar aqui num outro regime político e você deixa de ser o rei de Portugal, né? Então, essa Revolução do Porto, a nobreza portuguesa que estava na Europa, que tinha mais um cunho liberal, vai forçar Dom João a voltar para Portugal, né? E a contragosto, então, Dom João, nesse período aqui já morre Dona Maria I, então ele já passa a ser chamado de Dom João VI, tá? Então agora ele passa a ser rei de Portugal. Ela falece em 1817, se não me falha a memória. E Dom João, a contragosto, então, ele volta para Portugal, para assumir o trono português e jurar uma nova Constituição. Essa nova Constituição portuguesa, na verdade, era uma Constituição que tinha cunhos liberais, isto é, ela limitava o poder do rei, então, porque não vamos esquecer que, né, Portugal era um país absolutista, né, mas ela vai limitar o poder do rei, mas para não perder o reino português, ele acaba então cedendo e volta a Portugal em 1821. Na volta para Portugal, ele deixa aqui, como príncipe regente, então, príncipe regente de Portugal, o seu filho mais velho, Pedro. Tá? Pedro contava com 22 anos na época, né? E passa a ser o príncipe regente do trono português, que era o filho mais velho. Quer dizer, o filho mais velho tinha falecido e ele era o segundo filho mais velho vivo, né? E deixa, então, Pedro como príncipe regente aqui, né? Isso aqui vai ter uma importância muito grande em relação à independência do Brasil, a gente já vai falar na próxima aula, tá? E Portugal, então, passa a ser comandada de forma liberal, quer dizer, continuava sendo monarquia, mas uma monarquia já com limites, tá? Lá em Portugal. Em relação ao Brasil, eles tinham uma outra visão muito séria em relação ao Brasil, e fica aqui no Brasil Pedro, né, como príncipe regente, né? E daí sobre ele nós vamos falar na próxima aula, tá ok, gente? Então, né, não esqueçam aqui que Dom João volta para Portugal em 1821. Só uma curiosidade, Dom João amava o Brasil, né? Dizem que ele amava mais de tudo o frango brasileiro, né? Comia frango o dia inteiro. Mas Dona Carlota Joaquina, que era a esposa dele, que detestava o Brasil, contam, né, que quando ela entrou no navio e olhou para as terras brasileiras, né,
em direção a Portugal, ela tira o seu sapatinho e bate no casco do navio dizendo assim, desse país eu não quero levar nem um pedaço, nem um pouquinho de poeira, nem um pouquinho de areia. E bate assim com força o sapato no casco do navio para que não ficasse nenhuma terra do Brasil. Isso a Carlota Joaquina, que era a esposa de Dom João VI. Dom João VI, ao contrário, estava em lágrimas, indo embora do Brasil e voltando a Portugal. Até porque ele sabia que as condições de Portugal estavam extremamente diferentes de quando ele saiu e que ele ia enfrentar muitas dificuldades lá. Tá ok? Pessoal, até a próxima. Vamos falar sobre Dom Pedro I aqui. Ok?